Nós vamos conversar agora sobre o matrimônio. Ai, gente, vontade de casar, deve ter gente aqui, né? Ou pelo menos arrumar um pretendente e uma pretendente para casar, né? Talvez não estou com tanta vontade de casar, não, mas pelo menos já tivesse alguém assim, pelo menos planejando, né? Já estava bom. Então nós vamos conversar sobre esse sacramento. Efésios 5:21, gente. Acharam? Ou vocês estão precisando mais mexer na Bíblia, viu? Vocês estão numa dificuldade para achar uma palavra? Efésios 5:21. Amém? Nós vamos conversar sobre o matrimônio, esse sacramento, né, que João Paulo II tanto falou para nós na teologia do corpo. Nos ensinou o sentido, nos ensinou o porquê, nos fez entender que o matrimônio, que esse sacramento do matrimônio, existe nele um projeto, uma dádiva de Deus muito grande. E é sobre isso que nós vamos partilhar agora. Pode passar uma, Max. A teologia do corpo, segura a Bíblia aí, nós já vamos ler. A teologia do corpo ela é dividida em duas partes. O Valdo falou isso para nós na sexta-feira, vocês lembram? A primeira parte são as palavras de Cristo, onde fala do homem original, o homem histórico e o homem escatológico. Três dimensões de sacramento para nós: a dimensão da aliança, do sinal e da herança. A dimensão da aliança é a dimensão do celibato, daquelas pessoas que não vão se casar pelo reino de Deus, que logo depois dessa formação o Valdo vem falar para nós. E eu creio que hoje Deus tem uma novidade muito grande do celibato para nós. Deus tem algo a nos mostrar que talvez a gente não conheça. E há outras duas alianças, tem a do sinal, a outra dimensão, tem a dimensão do sinal, que é sobre o matrimônio. João Paulo II ensinou para nós que o matrimônio é um sinal, uma seta, que aponta para o casamento celeste. Ou seja, o matrimônio aqui na terra é a antecipação do que nós vamos viver com Deus no céu. Então nós vivemos aqui na terra um matrimônio como sinal para a gente viver um casamento com Deus no céu. E por isso que nós vamos ler Efésios. E a herança, que é a lei da vida e o amor pela fecundidade. A herança é nós nos tornarmos ainda mais imagem e semelhança de Deus, quando a nossa vocação, seja no matrimônio, seja no celibato, ela se torna fecunda, ela gera vida. No matrimônio, os filhos; no celibato, os filhos espirituais. Mas pega comigo aí Efésios 5:21. Diz assim: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo submissas aos seus maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande esse mistério, refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor. Esse trecho da carta de São Paulo aos Efésios, ele traz muita coisa interessante, muita coisa profunda, mas ele traz também todo o sentido do matrimônio. Todo o sentido do matrimônio. Por quê?
Porque primeiro ele faz uma analogia entre o matrimônio humano, entre o homem e a mulher, e o matrimônio que vamos ter com Cristo no céu. A igreja somos nós, certo? Nós somos a igreja, você e eu somos a igreja. E ensina-nos João Paulo II e a palavra e a doutrina da nossa igreja que a igreja é a esposa de Cristo. Então eu e você somos a esposa de Cristo. Não, mas eu sou homem, eu vou ser esposa. Enquanto igreja nós somos a esposa. E quando morrermos no céu, vamos viver com Cristo um matrimônio. Por que que o matrimônio aqui na terra é até que a morte os separe? Por quê? Porque depois que morrer, você não vai estar casado com a sua esposa, com o seu marido. Mas coitado, lá no céu eu queria tanto ficar juntinho dele. Você vai até ficar perto, até ficar junto. Mas lá o seu marido, e aí os homens também, é Cristo. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque isso nós vamos falar muito no último módulo. Mas eu só quero mostrar isso por quê? Porque o matrimônio aqui precisa ser um sinal do matrimônio lá. Uma seta que aponta para o que nós vamos viver lá. Por isso o matrimônio aqui é tão sagrado e tão maravilhoso. E aí é interessante por quê? Porque tem o homem e a mulher, certo? É como se... Por que que ele é uma seta e um sinal? Porque Jesus, a palavra nos ensina que o homem tem que ser Cristo e a mulher tem que ser a igreja. O homem tem que viver como Cristo no matrimônio e a mulher viver como a igreja. E os dois serem uma coisa só, um só. Cristo a cabeça, a igreja a esposa submissa. Marido, aquele que dá a vida, mulher aquela que é submissa. Mas a mulher tem que ser submissa ao marido? O que vocês acham disso, mulheres? Gostou ou não gostou? Gostou não? Gostou não? Então passa aí, porque João Paulo II, eu nunca tinha lido isso que João Paulo II fala na teologia do corpo sobre isso. Olha o que João Paulo II fala sobre a submissão e o amor do marido. O marido é especialmente aquele que ama, e a esposa é aquela que é amada. Pode-se até arriscar a ideia de que a submissão da esposa ao marido, entendida no contexto de toda a passagem da carta aos Efésios, significa, acima de tudo, experimentar o amor, tanto mais que esta submissão se refere à imagem da submissão da igreja a Cristo, que certamente consiste em experimentar o seu amor. Marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que ser submissa ao marido. Como que Cristo amou a igreja? Na cruz. A expressão maior, Cristo amou a igreja o tempo todo, mas a expressão maior do amor de Cristo é morrer numa cruz, certo? Qual que é mais difícil, morrer na cruz ou ser submissa? Qual que é mais difícil? Fala, gente, abre a boca. Então qual que tem a missão mais difícil? O homem. Não mais difícil, não, mas o homem, ele está no matrimônio. E aí, senhores rapazes que querem encontrar uma mulher para ser sua esposa, nós precisamos amar, e a mulher precisa ser amada. A submissão ali, João Paulo II fala, a submissão da esposa ao marido, entendida no contexto de toda a carta aos Efésios, significa, acima de tudo, experimentar o amor. Aí eu pergunto para as meninas: se você encontrar o homem que é capaz de morrer numa cruz por você, morrer na cruz não é só dar o sangue, não. Morrer numa cruz é amar como Cristo amou, Cristo foi fiel, Cristo foi o tempo todo presente. Você não seria submissa a esse homem? Sim ou não? Se um homem que é capaz de fazer tudo por você, de te amar como Cristo amou, gente, qualquer mulher vai ser submissa a um homem desse. O problema é que os homens, às vezes, não estão tendo essa coragem toda de amar como precisa ser amado. E o matrimônio, gente, o mistério do matrimônio, não o casamento como dizem por aí, não esse casamento qualquer, não esses casamentos cheios de divórcio, cheio que talvez vai dar certo, essas experiências de amor que se façam, movida por paixões, movida por prazer, movida por interesse. Mas o matrimônio real, o matrimônio verdadeiro, o matrimônio onde tem mistério de Deus, o matrimônio que fala João Paulo II, o matrimônio sagrado, que é o encontro entre um homem e uma mulher, sonhado por Deus, porque aqui São Paulo fala: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão um só. Esse matrimônio que a gente às vezes não encontra em todos os lugares. Infelizmente, talvez nem na nossa família a gente tenha visto isso, nem com os nossos pais ou com os nossos irmãos. Mas esse matrimônio
esse matrimônio dá-nos a plenitude do amor. Porque quando São Paulo compara o amor de Cristo com a igreja, do amor entre um homem e uma mulher, o amor de Cristo com a igreja é um amor perfeito, é um amor total, é um amor de entrega. Se a gente vive esse amor no matrimônio, nós não temos como não sermos plenos de amor. Gente, o mundo está precisando de amor. Quantas pessoas carentes, quantas pessoas mal amadas, quantas pessoas mendigando amor, porque perderam a noção do mistério maior de amor que é o matrimônio, a relação entre um homem e uma mulher. Por isso, quando a gente fala de castidade, por isso, quando a gente fala da sexualidade, sexo é para a família, por isso, quando a gente fala de tudo isso, é porque a gente começa a entender, e não que a gente sabe tudo, mas começa a entender que amor de verdade está na entrega, que amor de verdade precisa ser vivido, que o encontro entre um homem e uma mulher não pode ser algo banal, algo qualquer, que ser uma só carne. E aí eu pergunto para você, ser uma só carne é a forma mais, como que eu falo assim, a forma mais concreta que isso acontece, aonde é? Aonde é a forma mais concreta que o homem e uma mulher se tornam um só? No casamento? Não. No casamento também, mas no encontro sexual. Pensa no encontro sexual entre o marido e a esposa, ou qualquer outro homem e mulher, mesmo fora do casamento. Não que eles sejam um só fora do casamento, mas no encontro sexual, não dá para pensar que é uma pessoa só, naquele momento, porque eles se encaixam. O corpo, João Paulo II fala, o corpo fala para nós, a liturgia dos corpos, ele fala isso, a liturgia dos corpos, o encontro, o pênis com a vagina, o coito, aquilo faz das duas pessoas uma só. Quantas pessoas estão virando uma, ou ensaiando para ser uma, com tanto de gente por aí, e vivendo uma mentira, mas estão aí expressando essa maravilha da entrega do corpo, do homem e da mulher, mas expressando de qualquer jeito numa mentira. Pensa nisso, ser um só. Eu e minha esposa, nós somos um só toda vez que nos encontramos na sexualidade, toda vez que vamos para o ato conjugal, toda vez que deitamos na cama, nós nos tornamos um só. Isso está na palavra. Quem mais entende de sexualidade é a igreja. Quem mais entende de sexualidade é Deus. Ele nos ensinou a viver. E às vezes nós somos cheios de sexólogos, cheios de gente falando de sexo por aí que não entende nada, porque resume o sexo simplesmente no prazer sexual. No prazer sexual. Não entende que todo ser humano, e aí você e qualquer outra pessoa, tem um coração sedento de ser amado. Que todo ser humano tem dentro de si conflitos e uma história. E que não pense você que uma relação sexual fora do matrimônio não vai te deixar marcas, porque ela deixa marcas. Ela deixa marcas na história. Por isso não pode ser vivida de qualquer jeito. Por isso temos o matrimônio como graça. E aí, voltando no que está aqui, mulheres, não tenham medo de ser submissa aos homens, desde que esse homem dê a vida por você. Não case com qualquer homem. Só case com um homem que seja capaz de te amar como Cristo amou a igreja. E homem, não case com qualquer mulher. Só case com uma mulher que esteja disposta a ser igreja de Cristo. Porque aí sim vocês vão encontrar o verdadeiro sentido do matrimônio. Pode passar, por favor. Do sinal. Nós vamos falar do sinal, que é o sacramento do matrimônio, né? A parte do sacramento. O que é um sacramento? Sacramentos são realidades terrenas que apontam para a eternidade. Quais são os sacramentos, gente? Quais são os 7 sacramentos? Batismo, Eucaristia, Crisma, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Não, são 2 diferentes. Vamos começar de novo. Batismo, pessoa é batizada. Vamos por ordem. Primeira coisa é o batismo. O segundo é Eucaristia e confissão. Antes da Eucaristia já tem que ter a confissão. Depois a crisma, certo? Depois a ordem ou o matrimônio. E o último, que se Deus quiser seja o último, a unção dos enfermos. Mas ela não precisa ser a última, pode ser jovem também. Desde que você esteja precisando de uma cura.
Tem gente que acha que a unção dos enfermos é a extrema unção que tinha antigamente. Está morrendo, vai lá e dá unção. Não, a unção dos enfermos é para todo aquele que está doente e precisa de cura. Por isso a unção é para a cura, né? Os sacramentos são divididos em 3 partes, sabia? Tem a parte dos sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, eucaristia e a crisma. Tem a parte que é a parte da cura dos sacramentos, que é o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos. E tem os sacramentos de serviço, que é o matrimônio e a ordem. O matrimônio é um sacramento de serviço, sabia? De vocação. O matrimônio é um chamado de Deus. Assim como o padre, como a freira, assim como um consagrado numa comunidade é chamado a estar ali por uma vocação, o matrimônio é um chamado de Deus. Chamado. Você acha que você vai se casar um dia? Quem acha aqui? Levanta a mão. Ou quem quer se casar um dia? Levanta a mão alto. Agora abaixa a mão. Não precisa levantar o pé não, agora abaixa a mão. Você já perguntou para Deus se esse é o chamado para a sua vida? Ah, não, claro, Nossa Senhora. Eu perguntei e falei, Senhor, e não fala outra coisa não, porque já está resolvido. Não foi assim não que você perguntou não, né? Você já perguntou para Deus se sua vocação é o matrimônio? Porque meu irmão, minha irmã, tem tanta gente que casa que não tem vocação para o matrimônio e o negócio dá tudo errado. E olha, mas eu vou ter que viver sozinho. Não. Se Deus tem um outro chamado para a sua vida, calma que Ele vai te dar a alegria, a plenitude e o amor necessário para outro chamado. Então você já perguntou para Deus, né? Olha para mim, gente. Não precisa contar para os outros que dia que foi que você perguntou, que você tem certeza. Não precisa. Olha para mim. Você já perguntou para Deus? Sim ou não? Quem já perguntou, levanta a mão. Os outros, então, faça o favor de perguntar, tá? O matrimônio, Efésios 5, 31, 32, analogia esponsal, relação homem e mulher deve ser de amor e entrega total, como Cristo à igreja. Deste modo, o sacramento age para a salvação dos cônjuges. Ou seja, se há uma vocação, é para a sua salvação. A gente se casa, não é para ser amado. A gente se casa não é porque a gente quer ter uma família, ganhar dinheiro e ter uma casa bonita. A gente se casa não é porque a gente não quer viver sozinho, porque a gente vai ficar triste sozinho. Que eu disse ontem, né? Quem está na espera fica assim, eu tenho que me casar porque viver sozinho deve ser péssimo. Não é por isso que a gente se casa. A gente se casa porque Deus nos chama a casar. E porque esse casamento vai nos dar o céu, a salvação. Você, meu irmão, minha irmã, entenda isso. E nós vamos falar disso muito no terceiro módulo. Você não nasceu para viver neste mundo. Você nasceu para ir para o céu. Porque aqui você vai viver alguns anos. Lá você vai viver a eternidade. E o sacramento do matrimônio precisa ser instrumento para eu ir para o céu. E infelizmente tem gente que tem entregado o sacramento do matrimônio de qualquer jeito. E ele pode ser instrumento para não te levar para o céu, mas para te levar para o inferno. Então cuidado. Pense bem naquilo que você vai fazer. Quando a gente pensa na alegria, no prazer, no que eu vou desfrutar no matrimônio, a gente fica todo animado. Mas é importante pensar, esse matrimônio vai me levar para o céu ou não? Porque ele tem que ser instrumento para a salvação dos cônjuges. Salvação. O matrimônio humano aponta para o mistério único, grande casamento, Cristo e sua igreja. A linguagem do corpo e a liturgia dos corpos. A linguagem do corpo e a liturgia dos corpos. Existe uma liturgia do corpo no matrimônio. Eu vou falar disso daqui a pouco. O profetismo do corpo. Somos verdadeiros profetas ou contamos verdadeiras mentiras? O nosso corpo, meu corpo de homem, com o corpo da minha esposa de mulher, ele tem que ser uma profecia de comunhão, de entrega, de amor. Quando é fora do matrimônio, ele se torna uma mentira. Porque ali não tem comunhão, não tem entrega, não tem nada. Agora olha essa última frase aqui do Padre Paulo Ricardo. Todos os sacramentos de algum modo referem-se ao matrimônio. Todos os sacramentos de algum modo referem-se ao matrimônio. Mas Eucaristia, o que ela tem a ver com o matrimônio? Quando a gente vai comungar Jesus Eucarístico, é um momento da esposa que somos nós. Estamos em comunhão com o esposo que é Cristo. Olha que bonito. A Eucaristia, ela também é uma entrega de esposa que recebe o esposo, ou de esposo que se entrega à esposa. Isso está na Eucaristia.
O sacramento, por exemplo, não vou falar todos, mas o sacramento, por exemplo, da reconciliação, da confissão, é o momento de nós renovarmos a nossa intimidade. A maior intimidade que temos é no matrimônio. O sacramento da confissão renova a nossa intimidade com Cristo. Então todos os sacramentos giram em torno do matrimônio. Pode passar. Sacramento. Para o batismo, precisa de água. Para a crisma, precisa de óleo. E para o casamento, para o matrimônio, o que precisa? Aliança? Aliança? Se eu tirar minha aliança, não tem casamento mais? Hein? O que precisa para o matrimônio? Comunhão? A pessoa? A liturgia dos corpos. Assim como a água é para o batismo, o óleo para a crisma, o ato conjugal é para o matrimônio. O ato conjugal para o matrimônio. Vou contar uma coisa para vocês saberem. A consumação do matrimônio acontece na lua de mel, no primeiro ato conjugal do casamento. O casamento não consuma-se no altar. O noivo e a noiva foram lá e celebraram o matrimônio deles lá junto do padre. E o padre falou: eu se declaro marido e mulher, que o homem não separe o que Deus uniu, e está casado, e você vai embora. Aquele casamento só vai consumar, ou seja, só vai acontecer de verdade quando acontecer a liturgia dos corpos, quando aqueles dois se encontrarem num ato conjugal na lua de mel. Vou dar um outro exemplo, para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Se eu e a Carla nos casarmos, eu e ela nos casamos, fomos na igreja, fizemos a celebração do nosso matrimônio. Quando saiu dali, eu falei com ela assim: olha, eu casei com você e tudo, mas eu não gosto não, não vou querer fazer nada com você. Cheguei lá e falei: não quero. Esse casamento nunca aconteceu, porque ele não foi consumado. A consumação do matrimônio acontece no ato conjugal. O ato conjugal é a liturgia do casamento. O ato conjugal, não só na lua de mel, mas cada dia que ele acontece após o matrimônio, ele é a renovação das promessas feitas no altar. Toda vez que eu me encontro com a minha esposa num ato conjugal, eu estou renovando o que eu prometi no altar para ela. Por isso, para o matrimônio é o ato conjugal. Como a água é para o batismo. Não tem jeito de você batizar alguém sem água. Você batiza sem o óleo, sem o sal, quem já foi batizado, mas precisa da água. Pode ser qualquer água, mas precisa da água. Da mesma forma a crisma, você precisa do óleo. Mas pode ser, não, precisa do óleo. E para o matrimônio precisa do ato conjugal. Sem ato conjugal não tem matrimônio. Uma pessoa que não é capaz de ter um ato conjugal, uma pessoa que ela tem algum problema de saúde que ela não pode ter relação sexual, ela não pode se casar, porque ela não tem aquilo que é necessário para o casamento. O beijo no meio do casamento é um ato de carinho. A cena. Foto. Tô brincando, não. O beijo é um ato de carinho, né? Hoje é na boca, há tempos atrás era na testa, né? Mas o beijo é um ato de carinho, de acolhida, entendeu? O arroz é superstição, não tem nada de católico nele. Pode passar, Max. A tese da teologia do corpo sobre a sexualidade no matrimônio. Eu vou falar do beijo daqui a pouco. Tem uma parte do beijo legal ali de um testemunho. Sei que vocês gostam dessas coisas, então nós vamos falar disso. A tese da teologia do corpo. O eixo da reflexão do Santo Padre é a própria corporeidade, marcada pela diferença sexual que se realiza no encontro com o outro, estabelecendo com ele uma relação caracterizada pelo dom recíproco de si, aberta para a procriação de nova vida em vista da comunhão interpessoal. Esse comúnio personário, ou seja, essa comunhão interpessoal, imita a Santíssima Trindade, e a relação esponsal entre o homem e a mulher é a primeira expressão dessa comunhão. O ato conjugal no matrimônio, ele imita a Santíssima Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus... São três pessoas em uma, certo? Nós temos marido e esposa, são duas pessoas em uma só. Imita a Santíssima Trindade. Entram dois na igreja, sai um só,
E essa consumação de um só acontece no ato conjugal. Então, no momento em que eu e minha esposa temos um momento de ato conjugal aberto à procriação, está aqui, aberta para a procriação, nós imitamos a Santíssima Trindade que se uniu para criar o homem e a mulher. Se nós lermos em Gênesis, lá existe 3 deuses, ou um só Deus, em 3 pessoas. Desculpa que eu falei errado. Um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se unem para criar a humanidade. No casamento existe homem e mulher que se unem para gerar vida, e naquele momento imitam a Santíssima Trindade. O encontro sexual, vamos falar disso, o momento do sexo no casamento, é um momento sagrado onde nós imitamos a Santíssima Trindade, onde nós nos tornamos ainda mais imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não entendeu por quê? Porque naquele momento nós tornamos co-criadores. Deus não cria. Quando eu tenho um ato conjugal e eu estou gerando vida, eu também estou criando. Estou imitando Deus na criação. Estou ajudando Deus a criar os filhos dele. O meu filho Lucas, Letícia, Luísa foram criados por Deus a partir do ato conjugal meu e da Carla. O meu ato conjugal com a minha esposa ajudou Deus a criar. Ou seja, eu me tornei co-criador com Deus. Por isso o ato conjugal no matrimônio, aberto à vida, tem que ser isso aqui, ó. Se ele estiver aberto para a procriação, ele imita a Santíssima Trindade. Ele é um sinal de comunhão. É a primeira expressão desta comunhão. Gente, vou simplificar para vocês. Toda vez que marido e a esposa se unem no matrimônio por um ato sexual aberto à vida, eles estão vivendo a mesma comunhão, ou próximo, a expressão mais próxima da comunhão que nós vamos ter com Deus, entre você e Deus. A gente é doido para ser íntimo de Deus, para estar perto de Deus. Quando eu estou perto da minha esposa, no encontro sexual aberto à vida, eu estou vivendo a mais próxima expressão de comunhão do homem com Deus. Olha que maravilha isso. Olha o tanto que é belo o encontro sexual no matrimônio. Se a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se uniram para gerar uma vida, assim também faz o homem e a mulher com a participação divina. Se eles se uniram para criar o homem e a mulher, para criar o mundo, assim quando eu me uno à minha esposa, aberto à vida, eu estou imitando eles, eu estou participando com eles, eu estou vivendo o que eles viveram. Pode passar. O matrimônio é uma eficaz expressão do poder salvífico de Deus. Como expressão sacramental desse poder salvífico, o matrimônio é também uma exortação a dominar a concupiscência. O matrimônio é para a nossa salvação, certo? Que eu disse? Sim? Confirmam isso? Mas também é algo para controlar a nossa concupiscência. Tem gente que fala assim, esse negócio de ser celibatário, não vou poder ter nenhuma mulher ou nenhum homem, eu vou ter que viver uma renúncia, eu vou ter que viver sozinho. Olha, o matrimônio é a mesma coisa, só que ali você renuncia todas as mulheres ou todos os homens por uma mulher ou por um homem só. Mas aí eu tenho um só, mas é um só. E ali precisa haver uma dominação da concupiscência, porque se nós não dominarmos a nossa concupiscência, seja no matrimônio, seja no celibato, seja solteiro, seja namorando, seja o que for, nós não vamos viver o plano de salvação de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda precisa equilibrar a sua sexualidade, é importante que você tente fazê-la antes de encontrar alguém, porque senão você não consegue viver esse domínio da concupiscência. E esse domínio da concupiscência vai fazer toda a diferença no seu matrimônio, porque ele vai ter que te ajudar. Porque nesse ato sexual, essa beleza toda da sexualidade no matrimônio é para ser vivida, desfrutada com prazer, com alegria, mas também com santidade, com respeito, com entrega. Quando a gente se domina pela concupiscência, eu não quero me entregar, eu quero possuir. Aí eu quero utilizar. Quando eu quero utilizar, eu não estou amando. Porque o amor é o contrário do utilitarismo. É ou não é verdade? Então, quando eu vou para o matrimônio, por exemplo, eu com a minha esposa, eu estou casado com ela, mas eu não quero me doar, eu quero usar dela para o meu prazer, eu não estou amando ela. Então, se eu não controlo a minha concupiscência, é facinho de amor virar utilitarismo, de entrega virar uso.
Quantas pessoas casam para se satisfazer? E casando para se satisfazer, elas se casam para usar o outro. Então, que a gente possa então equilibrar a nossa sexualidade para nos casar. Pode passar. O matrimônio é uma escola de amor. Gente, vocês lembram das 4 características do amor que foi falada no primeiro módulo? Livre. No matrimônio tem que ter os 4, não tem? No dia que vamos casar, quem já é casado vai lembrar. O padre pergunta assim: viestes aqui para celebrar o matrimônio é uma escola de amor. Quem é casado sabe disso. O padre pergunta para o casal assim: viestes aqui para celebrar o vosso matrimônio, é de livre vontade de todo o coração que pretendes fazê-lo? Os noivos respondem: se Deus quiser. Vós que seguis o caminho do matrimônio, estáis decidido a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vida? O que é toda a vida? Total. Livre, total. Aí depois fala assim: estais disposto a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Fecundo. Livre, total, fecundo. Pode passar. E aí o noivo e a noiva falam assim: eu te recebo como minha legítima esposa, prometo ser, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte... Vem, uma salva de palmas. Você casou. Parabéns. Agora olha para mim. Na celebração do matrimônio, ou digo mais, nos compromissos matrimoniais, os noivos prometem um amor livre, total, fecundo e fiel. Um amor completo. E cada vez, gente, cada vez que o marido e a esposa se entregam num ato sexual, eles estão renovando esse amor. Esse amor. Tem um bispo que disse que depois de um ato sexual de um marido e de uma esposa, ele era capaz de celebrar uma missa sobre o lençol que aqueles dois fizeram o seu ato conjugal, o seu ato sexual, mesmo que aquele lençol estivesse sujo de algum resíduo do ato sexual. Ele celebraria uma missa sobre aquele lençol no altar. Mas Nossa Senhora, que sujeira! Não. Ele disse que ali existe algo sagrado, assim como é a liturgia na celebração. João Paulo II fala da liturgia dos corpos. Por isso que o ato sexual fora do matrimônio se torna uma mentira, porque ali não tem liturgia, ali não tem sacralidade. Pega aquilo que é mais sagrado e banaliza para viver de qualquer jeito. Agora, cada vez que se encontra, a gente renova isso. Um amor livre, total, fiel e fecundo. Pode passar, por favor. O matrimônio é uma escola de amor. É uma livre entrega do coração. É ou não é? Livre entrega do... O que é amor? Livre entrega do coração. O matrimônio é essa livre entrega do coração. Aqui eu coloquei uma cruz, porque este homem nos ensinou como que tem que ser o amor. Aqui, olha para cá. Vocês estão doidos para arrumar namorado e casar, mas vocês têm que aprender então como é que funciona a coisa. Este homem, ele viveu uma entrega livre do coração, foi fiel, total, fecundo nessa entrega. E foi uma entrega livre. Uma entrega livre. Se você quer se casar com alguém, você precisa assumir esse casamento como uma entrega de cruz, como Cristo se entregou. Porque senão não vai funcionar. Ontem eu li uma matéria sobre matrimônio no Brasil. Li num livro, na pesquisa do IBGE, que muita gente tem se casado, casamento civil.
não casamento religioso. Muita gente tem se casado, mas muita gente tem se divorciado no Brasil. O número de divórcio tem atingido, o número de casamento tem atingido números recordes, casamento no civil, mas o número de divórcio também tem atingido números recordes. Porque as pessoas vão se casar não para fazer alguém feliz, não para se entregar a alguém, mas para satisfazer as suas próprias paixões. Se você levantou a mão aqui, olha para mim, e disse que Deus te chamou ao matrimônio, e você que já é casado também, se Deus te chama para essa vocação, Ele te chama para uma vocação de entrega, e não uma vocação de satisfação. Não pense você que o seu casamento é um casamento de satisfação, mas é um casamento de entrega. Essa entrega, a entrega de cruz. Pode passar. O segredo da cidade da Bósnia, onde jamais houve um divórcio. Gente, tem uma cidade que não tem divórcio? Tem. Lá na Bósnia. Olha o segredo deles. Pense num mundo sem divórcio. Pense em famílias que não se separam. Pense na ausência de crianças machucadas ou corações dilacerados. Na cidade de, não sei falar porque o nome é muito difícil, Sirok Brijeg, sei lá, na Bósnia e Herzegovina, nenhum divórcio ou família separada jamais foi registrado entre os seus mais de 26 mil habitantes. Qual seria o segredo do seu sucesso? Gente, dá para você imaginar 26... mas é muito pequeno 26 mil pessoas. Olha, tem cidade aqui perto, não, Pará de Minas tem mais, né? Coitado de Pará de Minas, tem mais. Carmo do Cajuru, quantos tem? Carmo do Cajuru, Santo Antônio do Monte, é isso? Quem aqui? Santo Antônio do Monte. Cadê o povo de Santo Antônio do Monte? Psss. Lá em Santo Antônio do Monte tem divórcio? Muito? Mas lá só tem 26 mil habitantes. Por que lá tem divórcio e nessa cidade não tem? Qual que é o segredo? Gente, vocês estão gostando do assunto ou não estão gostando? Vocês estão conversando muito. Pessoal, qual o segredo dessa cidade? Eu vou contar o segredo no próximo slide. O nosso segredo. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque um dia, uns já são casados, deveriam prestar atenção para renovar o casamento. E um dia vocês vão se casar. E o segredo dessa cidade é um segredo simples, mas muito profundo. É Deus, sim, mas eles fazem um compromisso diferente de todos os outros lugares do mundo. E esse compromisso tem feito um efeito muito bom na vida dessas pessoas. As pessoas lá se casam e não se separam. Não se separam. Talvez o meu pai e minha mãe, que foram separados, se tivessem escutado isso que vocês estão escutando, não teriam vivido o divórcio. Portanto, que você preste atenção no que eles vão, no segredo deles. Pode passar. Quando os noivos vão à igreja para se casar, carregam um crucifixo com eles. O padre abençoa o crucifixo e, em vez de dizer que os noivos encontraram o parceiro ideal com quem dividirão as suas vidas, ele diz: vocês encontraram a sua cruz. É uma cruz para ser amada, para ser carregada com vocês. Uma cruz que não é para ser descartada, mas para ser guardada no coração. O sacramento lá é visto como uma cruz. Aí fala assim: mas cruz é muito pesada, cruz é sofrimento. Cruz não é sofrimento. Cruz é sacrifício e amor. Cruz é entrega. Esse negócio de cruz, coitado, carregar a cruz, não, que cruz que é na minha vida. Não, não é isso. Cruz é graça. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui. Então o seu matrimônio, se for visto como uma cruz, uma entrega de amor e sacrifício. Sacrifício é diferente de sofrimento. Sacrifício é entrega. Entrega. E lá o padre fala isso. Não para ser descartada, mas para ser guardada no coração. Quando o casal faz os votos matrimoniais, a noiva coloca a sua mão direita sobre os crucifixos. O noivo coloca a sua mão direita por cima da dela. Eles... Eita, tem energia aí, tem que pôr. Põe para carregar, vai acabar em 2 segundos. Ele está assim. Deu não. Pode correr, vai dar errado. O padre cobre as mãos dos dois
com a estola, enquanto eles fazem sua promessa de amar um ao outro, na alegria e na tristeza, proclamando fielmente os seus votos de acordo com os ritos da igreja. Esses votos são feitos sobre a cruz. Eles colocam a mão sobre a cruz. Ixi, tem café. Depois os dois beijam primeiro a cruz e não um ao outro. Se um abandonar o outro, ele abandona o Cristo na cruz. Eles perdem Jesus. Após a cerimônia, os recém-casados atravessam a porta de casa para entronizar aquele mesmo crucifixo no lugar de honra. Ele se torna o ponto de referência de suas vidas e o local de oração da família. O jovem casal crê firmemente que a família nasce da cruz. O grande exemplo de matrimônio dessa cidade chama-se cruz. Eles beijam primeiro a cruz. Perguntou do beijo? Primeiro eles beijam a cruz, depois beijam um ao outro. Porque eles entenderam que a família nasce na cruz. E aí a matéria é grande, eu não tive como colocar tudo, mas lá conta na matéria que toda vez que eles têm uma crise matrimonial, eles são orientados a primeiro se ajoelharem diante da cruz para pedir que o crucificado, que aquele homem que está na cruz, que é Jesus Cristo, os ajude. E depois procurar ajuda, depois procurar briga, depois procurar os problemas. E quando eles estão lá, ajoelhados, às vezes chorando, às vezes falando: Jesus, eu não aguento mais minha esposa, eu não aguento mais esse casamento, está tão difícil. Ajoelhado diante da cruz, eles encontram solução para acertarem seus problemas de casados. Então você que já é casado, procure ter um crucifixo no lugar de honra na sua casa. E entronize esse crucifixo na sua casa como o símbolo do amor do seu casamento, como sinal do seu matrimônio. E você que vai se casar, quem sabe você não leve junto com você, na hora que você entrar na igreja, um crucifixo. E faça do mesmo jeito que o pessoal da Bósnia faz. Porque aí, com toda certeza, você vai viver um matrimônio diferente. Pode passar, por favor. Eu trouxe por último uma poesia de Adélia Prado. Achei muito bonita essa poesia. O nome dessa poesia chama-se Casamento. Ela diz assim: há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Um romantismo que o mundo tem perdido. A gente fala de entrega e sacrifício, mas precisamos falar também de romance. Quantas vezes hoje a gente olha para algo romântico, para amor verdadeiro, como algo que já passou, algo que já foi. É fato mesmo. Se nós olharmos as músicas de amor antigas e as músicas atuais, a gente vê o quanto se perdeu do significado de um matrimônio. Tem uma música antiga que os homens cantavam na época dos nossos avós, ou até dos meus avós, dos seus bisavós, que seja. A música dizia: tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Sonho um dia em te levar ao pé do altar. Olha como era a música. Sonho um dia em te levar ao pé do altar. Era a música que os homens cantavam para as mulheres na época dos nossos avós. Hoje se canta um funk, dizendo para a mulher que ela é um objeto, doido para ser possuído. Que você entenda que a sua vocação não é uma vocação qualquer. Que se Deus te chama a ter alguém, a amar alguém, a se entregar por alguém, que não seja alguém qualquer. Não se contente com um amor qualquer. Não se contente com migalhas. Não se contente com qualquer pessoa. Porque se é Deus que sonhou isso para você, Deus não sonha pequeno para ninguém. Deus não sonha pequeno para ninguém. Eu sou casado há 10 anos. 10 anos de casado. Eu sou testemunha de que Deus não sonha pequeno para ninguém. Quando eu tinha meus 16 anos,
Comecei a caminhar na igreja com 15, mas com 16 tomei consciência da minha afetividade e sexualidade. E às vezes eu me sentia sozinho, às vezes eu me sentia pior do que os outros, porque eu não encontrava ninguém. Eu gostava de uma menina, ela não estava nem aí para mim. Gostava de outra, não estava nem aí para mim. Eu morria de vontade de ficar com alguém, de beijar alguém, mas eu já tinha dentro de mim que eu precisava esperar a pessoa certa. Foi mais de um ano sem dar um beijo na boca de ninguém. Mais de um ano. Na verdade, fiquei quase um ano e meio sem dar nenhum beijo em ninguém. E eu sofria. Era homem, ia nos lugares, ia em festas, claro, eu já não frequentava qualquer lugar mais, porque eu percebi que nem todos os lugares eram para mim. Mas eu ia numa festa de 15 anos, eu ia no aniversário, e eu via as pessoas juntas, eu via os rapazes da minha idade com meninas bonitas. Eu tive a oportunidade, eu me lembro uma vez que eu fui numa festa aqui na Antônio Lima de Moraes, tinha um bar que chamava Divino Chopp ali, bem antigo isso, onde é a Ering. Eu me lembro que eu fui lá, eu entrei, eu estudava no Coteon, numa escola, e estava uma galera da minha sala, e a galera da minha sala não era uma galera da igreja. E eu entrei assim, estava lá, e tinha duas amigas minhas da igreja, e a galera da minha sala toda lá, e um amigo meu da minha sala me chamou e falou assim: tá vendo aquela menina ali? Ela quer ficar com você. Eu tinha mais de um ano que eu não beijava na boca. Gente, eu falei assim: eu vou beijar essa menina hoje que eu não aguento mais. Eu vou beijar essa menina hoje que eu não aguento mais. E lá dentro do Divino Chopp, eu falei: eu vou beijar ela, eu vou beijar, e fiquei naquela coisa. E as minhas amigas, graças a Deus, estavam lá, elas viram que eu estava meio assim. Uma chegou para mim e disse assim: hoje, elas nem sei onde elas estão andando, essas duas amigas minhas. Uma chegou para mim e disse assim: fique em Deus. Só disse para mim assim: fique em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora na hora. Se eu ficar aqui, eu não fico em Deus. Eu fui embora na hora. E hoje eu fui embora, fui com raiva, fui pensando, fiquei uma semana pensando: gente, se eu tivesse ficado com aquela menina. E olha, tanto que Deus é bom. A Carla sabe desse caso. Hã? Vergonha de chegar nela? Na menina? Não. Deixa eu te contar. O meu amigo já tinha chegado nela pra mim. Meu amigo já tinha me falado aqui: ela quer ficar com você só e sei lá. Só que eu tinha um propósito em Deus. Eu tinha um propósito em Deus. E olha como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. 3 meses depois, o Grupo Maria de Nazaré, não era missão ainda, fez um retiro lá no colégio estadual. E eu estava escalado para fazer uma pregação nesse retiro. E a menina estava sentada lá no meio do povo. Deus é bom demais. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, talvez nem eu nem ela estaríamos lá. Portanto, hoje no meu matrimônio, depois eu fui conhecer a Carla, nós vivemos um tempo de amizade, de namoro e de casamento. A Carla hoje, com toda certeza, é a mulher que Deus quis para mim, para minha vocação de matrimônio. E eu sou muito feliz como homem em todas as áreas da minha vida, inclusive na sexualidade, porque eu tenho uma mulher que Deus sonhou para mim. E olha, se eu não tivesse esperado, talvez eu não teria quem eu tenho hoje. A gente encontra hoje pessoas com 30 anos, com 30 e poucos anos, que ainda não se encontraram no seu relacionamento. Sabe por quê? Porque foram se divertindo com gente errada, e aí ficaram frustradas. Quantas pessoas hoje passam da idade, ficam mais velhas, não que não tem tempo, claro, Deus vai fazer algo no tempo que Ele for fazer, mas quantas pessoas chegam lá nos seus 40 anos, ainda perdidas? Eu conheço gente assim, porque não conseguiram esperar. Portanto, jovem, Deus não tem algo pequeno para a sua vida. Não pense você que uma noite de um beijo na boca vai te fazer feliz, porque isso pode só atrasar a pessoa certa de chegar perto de você. Isso pode só atrasar a pessoa certa de chegar junto de você. E olha, muitos de vocês estão muito novos ainda, tem só 15, 16, 17 anos, ainda não está na hora, no momento ainda de encontrar aquela pessoa. Na hora certa Deus vai te mostrar. Não apavore, não se desespere, não fique preocupado, porque se o matrimônio for para você, ele vai chegar, e não vai chegar como algo qualquer, mas como uma grande dádiva, dádiva de Deus, uma grande dádiva de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho agora. Feche os seus olhos.
e entregue a sua vocação, seja para o matrimônio, seja para o celibato, ou seja uma vocação que você ainda não sabe. Entregue para o Senhor, fala: Senhor, eu te entrego. Se for para um dia eu me casar, eu coloco nas tuas mãos agora, Jesus. E você que já é casado, reze também pelo seu matrimônio. Peça ao Senhor que renove o seu matrimônio, pela força da cruz, pela força do crucificado, do amor que deu a vida, que Ele renove o seu matrimônio. E você que ainda não é casado e até que nem namora, coloque para Jesus. Talvez você tenha no seu coração aí um desejo de ter alguém, um sentimento de solidão, um medo de não encontrar alguém. Você se sente sozinho, você às vezes chora porque não tem ninguém. Você que às vezes tem beijado e até feito algo mais com tanto de gente, entrega para Jesus essa sua vida. Fala: Senhor, olha o que eu estou vivendo, mas eu não dou conta. Coloque para Ele. Fala: Senhor, eu quero algo mais, eu quero voar mais alto, eu quero ir além de tudo, além, Senhor. Enquanto você reza, nós vamos cantar. Vai rezando, converse aí na intimidade com o Senhor, coloque as suas carências, seus desejos de ser amado. Se você que está gostando de alguém, entrega essa pessoa para Deus. Ai, quando eu rezo eu sempre penso nele ou nela. Reza por ele então agora. Fala: Senhor, eu te entrego essa pessoa. Se for para ser minha, se for para o meu bem, que o Senhor possa guardá-la e trazê-la. Se não for, Senhor, que o Senhor tire esse sentimento do meu coração. Me mostre o que é para mim. Reze. Onde está meu coração? Ali estará o meu tesouro maior. Sim, eu sei que o meu desejo é me sentir mais que tudo muito amado. Sonho em um dia conhecer a plenitude do verdadeiro amor. Sim, eu sei que eu nasci pra ser feliz, e um dia em mim o amor se realizará. Canta junto. Pobre coração Sempre quis olhar, que sempre quis olhar pra quem não te dar amor, para quem não te quer feliz. a quem não te quer feliz. Pobre coração, Pobre coração, desperta. Desperta e se achega a quem quer te dar amor. Aquele que é o maior tesouro, Aquele que é o maior tesouro pra ti. erga o teu olhar, Erga o teu olhar e veja o coração de Deus. Este sim é o teu lugar. Em nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro. Ele é o tesouro que é teu, é todo teu. Põe a mão no
seu coração e canta. Meu coração Só se estiver junto de Deus. só se estiver junto de Deus. Ó coração, Ó coração, só assim serás feliz. só assim serás feliz. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.